Senhor meu Deus, eu me comprometo em agora, Senhor, pregar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor use minha boca, eu peço que o Senhor use, Senhor meu Deus, agora esse momento, para que tudo que for ministrado agora aqui, venha do Teu coração a nós, que o Senhor venha a tocar a cada um dessa juventude que está aqui, jovens, adolescentes, adultos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos sair daqui com a certeza de que assim como esse vídeo mostra, Senhor, toda a condenação que era nossa, que era para nós, o Senhor levou sobre si na cruz. E que nós possamos olhar para Ti, olhar para o Teu sacrifício, olhar para a cruz. Meu Deus, não sei como essas pessoas entraram aqui, mas assim como o texto fala, podem estar, Senhor meu Deus, na última segundo, no último momento, mas ao olharem para a cruz, todo o veneno, toda a condenação, todo o pecado é vencido. Queremos sair daqui com essa convicção, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra seja pregada, que vidas sejam transformadas através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Números, capítulo 21. Números 21. Quando você está abrindo, gostaria de contextualizar um pouquinho desta história. O vídeo começa com aqui Moisés e as pessoas com as serpentes. Esse capítulo vai falar sobre isso. Mas o povo de Israel, muito bem conhecida a história dele, que estava no Egito como escravo, e o Senhor libertou eles. E o Senhor tinha uma promessa para eles, a promessa de uma terra. Ele tinha prometido desde Abraão, que ia levar ele para uma terra cujo Deus tinha dado a eles. Então, nesse percurso em que eles saem do Egito, estavam no deserto, mas indo para a terra prometida. Um pouco antes, lá em Números 13 e 14, o povo se depara com a terra prometida. Eles conseguem ver ao longe essa terra. Alguns espiões vão lá para ver e sondar a terra, porém vêm com um relatório pessimista, falando que eles não iam conseguir, que a terra era cheia de homens grandes e fortes, e que eles não tinham condição de possuir essa terra que Deus tinha falado que os daria. O mesmo povo que viu as pragas no Egito, o mesmo povo que viu o mar vermelho se abrindo, agora eles estavam sobre um novo desafio, mas não confiaram no Senhor. Então eles continuam peregrinando sobre o deserto por 40 anos. E em um desses momentos, lá em Números 21, do 4 ao 9. Números 21, do 4 ao 9. Em seguida partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus. Esse povo de Israel, né? Nossa, povo impaciente, um povo que se queixa, que questiona Deus. Só eles, né, pessoal? Só que não. O povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber. E detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos
viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A mensagem de hoje é a sombra que você precisa, a série penumbra versus sombra. E o que isso tem a ver com o que eu mostrei no começo, te explicando sobre penumbra versus sombra? O que isso tem a ver com o vídeo que foi passado? E o que isso tem a ver com as nossas vidas? E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa noite. É isso que eu gostaria de pregar a você nesta noite. Então, o primeiro ponto o primeiro ensinamento é sobre penumbra. Você vê no versículo 4, mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. O povo que escolheu estar nessa condição. O povo que ao ver aquele desafio à sua frente, que Deus tinha falado para eles, era um desafio com certeza, haveria uma batalha com certeza, mas com certeza seria uma batalha ganha, seria uma vitória. É como se o paraíso do povo de Israel estivesse aos seus olhos. É como se a sombra do povo de Israel estivesse aos seus olhos. Porém o povo escolheu algo que aos seus olhos era mais fácil, algo que aos seus olhos era mais confortável, algo que aos seus olhos, por não confiar em Deus, era mais fácil. Eles pensaram que ao rejeitar o que Deus tinha dado a eles, e não aceitar a terra e voltar da meia volta, eles estavam ali projetando a sua própria sombra. Eles estavam ali projetando aquilo que aos seus olhos era a sua salvação. Não acreditaram que a terra prometida, que Canaã, seria a sombra que eles precisavam. Seria aquilo que Deus tinha falado para eles que era a resposta. Não confiaram em Deus e projetaram para si mesmo a sua própria sombra. Porém, o homem não consegue. Quantos de nós, com a nossa sabedoria magnânima, com a nossa inteligência excelsa, pensando que sabe de tudo, não quer achar os próprios meios, o próprio meio de caminhar, projetando as nossas próprias sombras, para nos sentirmos melhor, para nos sentirmos a salvo, para não quero viver sobre a condenação, mas quero viver sobre a sombra que Jesus tem para mim. Porém, a sombra que Jesus tem para mim é difícil, assim como o povo que está lá, que não queria assumir a terra. Então eles projetam sobre si a sua própria sombra. Porém, essa sombra não é uma sombra de verdade. Essa sombra, como nós vemos na história, toda essa nação, todos que estavam lá, morreram nos 40 anos no deserto. Apenas Josué e Caleb sobreviveram, que foram os únicos que confiaram e acreditaram no Senhor. Deus tem sempre o melhor para nós. Porém, nós queremos viver da nossa própria maneira. Aplicando para nós que estamos aqui na igreja, nós ouvimos do Evangelho, até talvez lemos a palavra, lemos os ensinamentos de Jesus, porém, viver dessa maneira é difícil, viver dessa maneira eu tenho que me negar a mim mesmo, vivendo dessa maneira eu tenho que fazer algo, fazer aquilo e outro. Então, a tentativa nossa é projetar a nossa própria sombra. Eu não quero ficar como o mundo vive, como o mundo se guia. Mas eu também não consigo viver inteiramente, plenamente o que Jesus tem para mim. Então eu quero ficar aqui no meio. Onde até parece que tem uma sombra para me proteger. Porém com Cristo, com a salvação. Ou é, ou não é. Não tem falsidade no Evangelho. Não tem falsidade na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. Viver no pecado
É como o vídeo mostra. Você vê aqui essa ilustração que eles colocam, da serpente que está ali saindo da própria pessoa, e matando ela mesma. Somos todos, como seres humanos, condenados ao pecado, condenados à condenação. Condenados à condenação, essa é boa, né? Para você ver a intensidade da coisa. Todos nós somos condenados a isso. E é a morte. Deus é justo. E a sombra que o povo de Israel estava... A sombra que estava esperando pelo povo de Israel. Porém o povo escolheu viver na penumbra projetada por eles mesmos. Um lugar onde eles achavam ser o mais seguro para eles. E olha isso. Muitos se enganam pensando que existe uma penumbra para os guardar. Porém, ou você está sob a condenação, ou está sob a sombra da cruz. Não tem meio termo. A penumbra é uma projeção enganosa feita por aquele que não quer um compromisso de verdade com Deus. Ela não é suficiente. Tem uma imagem que fala sobre a condenação, que é essa bola de fogo, esse sol. Eu gostei muito dessa ilustração, porque ela faz muito sentido e ela ilustra bastante do que eu estou falando com vocês nesses dias, o que eu e o pastor Danilo estamos pregando nesses dias. No primeiro dia da dívida lá, que a endividada eu acho que não está aqui hoje, não está. Mas falei como aquela luz, como o sol que queima e corrói e nos condena. E essa ilustração mostra muito isso. O peso do pecado, o peso da condenação, o peso da ira de Deus, era para aquelas pessoas que estavam lá embaixo receber esse peso, receber a condenação. E é um peso muito grande que ninguém conseguiria levar sobre si mesmo. E esta é a penumbra que eu queria que vocês... A primeira imagem é a penumbra. A penumbra que o povo de Israel projetou sobre si, pensando ser uma sombra, porém é uma sombra falsa. E todos aqueles que acham que da sua própria maneira conseguem se salvar, vivendo só o que querem e não vivendo a plenitude, vivem nessa sombra falsa que não passa de uma penumbra. Mas graças a Deus por Jesus. Todas as vezes que eu assisto esse vídeo, eu me emociono demais. Quando começa ali o tecladinho, e começa aquele... E aí aparece esse sol descendo sobre aquele povo. Porém, tinha alguém no meio. E o texto fala que todos merecíamos, como ovelhas que se perderam no meio do caminho. Mas Jesus levou sobre si a nossa condenação. E quando vem aquela bola de fogo, quando vem aqueles... veio. Quando vem, o pessoal até assustou. Combinei aí, deu certinho, ó, o timing certinho. Quando vem aquele sol sobre aquelas pessoas, Jesus leva sobre si toda a condenação, toda a ira de Deus, tudo aquilo que era para mim e para você. Ele leva sobre si. João 3, do 14 ao 17. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Gostaria que todos nós pudéssemos ler juntos esse texto. Volta lá no
no 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você puder levantar as suas mãos e falar pelo menos um obrigado ao Senhor, se você puder dar um aplauso ao Senhor, demonstrando a sua gratidão a Ele. Oh Senhor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É essa sombra que nós precisamos. Essa é a sombra verdadeira. Assim como na história, aquele povo que estava morrendo, alguns que tinham acabado de ser picados e estavam ali passando mal, outros que estavam por horas, talvez dias, agonizando com aquele veneno em suas veias. Eles poderiam estar nos últimos segundos, nos últimos minutos, mas se eles se voltassem e olhassem para aquela madeira que tinha ali uma serpente de bronze, mesmo que fosse o último segundo, elas eram salvas, elas eram curadas. E da mesma maneira, você, eu, independente de onde estávamos, o que fazíamos, o pecado que cometíamos, o trauma que passamos, a família que vivemos, independente disso, ao olhar para a cruz, pode ser o último segundo, a salvação é certa. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê, mesmo que esteja imerso no vício, mesmo que esteja doente, mesmo que tenha um trauma, mesmo que foi abusado, mesmo que tenha depressão, mesmo que se corte, mesmo que pense em suicídio, não importa, independente do que seja, se essa pessoa tiver tempo e olhar e se voltar a Jesus, ela é transformada. Não pense que não tem jeito, não pense que para você não tem jeito, não pense que para o seu primo não tem jeito, não pense que para o seu pai não tem jeito. Ah, meu pai ele bebe, meu pai não quer nem saber, meu pai saiu de casa, meu irmão está tudo entregue lá, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Não importa quão o veneno já tenha consumido, o poder da cruz, o poder do sangue de Jesus é suficiente, definitivo para transformar essa vida. Eu conheço homens aqui da igreja que estavam imersos em vícios por mais de 20 anos. Álcool, drogas, cocaína, nos últimos anos crack, que até ia no bueiro, ia no esgoto para usar o crack. E qualquer pessoa pode olhar isso e falar, não tem mais jeito. Mas hoje, essa pessoa, nesse exemplo, foi totalmente transformada e hoje prega na igreja e hoje trabalha no ministério com dependentes químicos, com ex-dependentes químicos, transformando a vida dessas pessoas. E por que isso? Não foi pela pessoa, não foi por quem ajudou, mas foi unicamente Jesus Cristo. Então não pense que não tem jeito, não pense que acabou, não pense que não há esperança. Quando Jesus entra em cena, quando Jesus começa a agir, quando o Espírito Santo toca, agindo Deus, quem impedirá? Confie, creia, eu tenho certeza que ainda há esperança, que ainda há tempo. Ao olhar para Jesus Cristo na cruz, todo o efeito do veneno é curado. Ao crer em Jesus, embora estivéssemos mortos, agora temos vida eterna.
E me diga, para que continuar vivendo no engano? Para que continuar projetando as próprias sombras? Para que viver na penumbra, enquanto nós podemos viver na sombra eterna, definitiva, forte, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo? Não tem jeito. Não conseguimos por nós mesmos. Não conseguimos fazer as nossas próprias leis, a nossa própria Bíblia, o nosso próprio jeito, as nossas próprias práticas. Quando Jesus entra e toca, isso aqui é totalmente transformado. A palavra de Deus diz: não vos conformes com esse século, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus toca, quando o Espírito Santo converte, é uma mudança total, é uma mudança de dentro para fora. Gostaria que colocasse o último texto, tem um texto no final. O penúltimo. Desculpa. É o que eu falei para vocês. Muitos se enganam pensando que existe uma penumbra para os guardar. Porém, ou você está sob a condenação, lembra lá do sol, da bola de fogo, ou está sob a sombra da cruz. Não tem meio termo. A penumbra é uma projeção enganosa feita por aquele que não quer um compromisso de verdade com Deus. Ela não é suficiente. Mas o próximo. Mas para aquele que crê, a sombra da cruz é verdadeira, definitiva e poderosa. Muito provavelmente você conheça pessoas que estão nesse estado. Conheçam pessoas que estão passando por essas situações. Por trabalhar com adolescentes e conhecer e ter pessoas na minha família, eu sei que vocês são amplamente atacados em suas mentes. Eu sei que vocês são amplamente atacados no seu coração, nos seus sentimentos. E pessoas que acham que não tem jeito, que não vem mais uma saída, porque aos seus olhos realmente não parece. As coisas vão de mal a pior. Tentam ajudar, mas não conseguem. Tentam ajudar, mas não dá. É como aquele veneno que corrói por dentro e parece que vai estar no fim. E as pessoas querem dar um fim nisso. Eu estou aqui para dizer que a sombra da cruz é o que essa pessoa precisa. Não duvide, não desista, não desista. A sombra da cruz está disponível. A sombra da cruz está disponível. Ela é suficiente para transformar essas situações. E eu queria pensar com você, onde nós estamos vivendo hoje? Queria que você fechasse seus olhos por um minuto, só para você conseguir pensar um pouco melhor. Isso é uma pergunta para você, isso é algo para você refletir no seu coração e ser realmente sincero consigo mesmo, sincero com você mesmo. Onde você acha que está vivendo agora? Da condenação, ou seja, ignorando a Jesus. A palavra fala que quem crê no Filho do Homem, quem crê em Jesus, no seu sacrifício, é salvo. Então quem não crê, quem não acredita, quem não confia, está sob a condenação. Talvez você lembre de pessoas que estão sobre essa situação. Segunda, onde estamos vivendo a nossa vida? Será que é na penumbra? Será que estamos projetando para nós mesmos um meio de nos sentir seguros? Será que nós estamos vindo à igreja só para tentar projetar essa sombra que
nos salva. Eu vou à igreja, eu falo que eu sou crente, então está tudo bem, estou salvo, estou liberto. Mas fora da igreja continua a viver uma vida como se nem existisse Bíblia, como se nem existisse Jesus, como se ser discípulo de Jesus fosse continuar vivendo do mesmo jeito. Essa é a penumbra. Viver um meio termo, viver uma enganação, viver uma falsidade. Talvez você conheça pessoas que estão nessa situação. E a terceira situação é sob a sombra da cruz. É crendo e se entregando totalmente a Jesus. A palavra diz e é bem clara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só basta crer de verdade, crer com o coração, se entregar. Aquele que crê em Jesus verdadeiramente é aquele que reconhece que Ele é Jesus, é aquele que reconhece que Ele é o Filho de Deus, é aquele que reconhece o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. E ao olhar para esse Jesus, não esse Jesus projetado pelas mídias, não esse Jesus projetado pelos livros, não esse Jesus projetado por youtubers, não esse Jesus projetado talvez pelos seus pais que não sabiam de nada, mas ao conhecer o Jesus verdadeiro, aquele que era, é e há de vir, não há como crer em Jesus verdadeiramente e continuar a viver na mesma vida. Ao olhar para Cristo, o nosso coração é quebrantado, ao reconhecer realmente quem Ele é, o que Ele fez na cruz, ao se encarnar, ao viver, ao ser humilhado, carregar uma cruz por toda aquela cidade, sendo humilhado, nu, batido, sangrando e sendo colocado sobre uma cruz, sendo morto por mim, por você. Não há como crer nesse Senhor e continuar da mesma forma. Não há como crer em Jesus e saber que Ele ficou ali por 3 dias morto em uma sepultura, mas ao terceiro dia a pedra rolou e Jesus ressuscitou. E Ele subiu aos céus e hoje está vivo e deixou conosco o seu Espírito, aquele que é o Consolador, aquele que está conosco todos os momentos, todos os dias, aqueles que ao aceitá-lo, Ele entra em nós e nós somos morada do Espírito. Não há como crer no Jesus verdadeiro, não há como crer no Jesus de verdade e viver uma vida pacata, viver uma vida antiga, viver uma vida acomodada, viver uma vida falsa, viver uma vida na penumbra. Não há como conhecer a Cristo, Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que venceu e voltará. Ele está voltando, e toda vez que eu ouço aquela música que ruge o leão, eu fico pensando naquele dia que as trombetas tocarão, e os céus se abrirão, e o Filho do Homem aparecerá, Jesus aparecerá, já tendo vencido a batalha, e Ele vai me buscar. Não tem como conhecer esse Jesus e continuar vivendo da mesma forma. Pode abrir seus olhos. A mensagem de hoje é simples, a mensagem de hoje é prática, a mensagem de hoje espero que tenha sido dinâmica, didática. Penumbra versus sombra. Algo para nós pensarmos não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas como cristãos,
Não acabar como o povo de Israel, que naquele momento, enquanto eles estavam passando no meio do Mar Vermelho, eles realmente estavam ali, motivados, acreditando e tudo mais. Mas passou um tempo, o calo apertou, desconfiaram, projetaram para si as suas próprias sombras, falsas, mentirosas. Mas que nós possamos ter essa imagem nos nossos corações, de que sempre será a sombra da cruz, a sombra verdadeira, a sombra eterna e a sombra definitiva. Gostaria de pedir para você se levantar. Enquanto eu estava preparando essa ministração, eu me lembrava muito de todos os líderes, de todas as pessoas que trabalham com afinco para trazer uma mensagem, para cuidar de pessoas, para cuidar de adolescentes e cuidar de jovens. Eu queria fazer uma oração por vocês. Eu queria chamar toda a equipe de adolescentes, do Power, do Connex, que estão aqui. Gostaria de chamar todos os jovens que têm me ajudado nas frentes ali, liderando mesas, liderando GCs, estando ali, se importando com as pessoas. Vocês que estão sendo usados para isso, para mostrar para o mundo, mostrar para essa cidade, mostrar para essa igreja qual é a sombra verdadeira. Eu queria chamar vocês aqui. Vocês podem virar para mim? Pode virar para mim, que eu vou orar por vocês. Nós vamos orar por vocês. Porque eu tenho certeza, e eu vivo isso, que é uma luta ferrenha, é uma luta forte. Mostrar para as pessoas o que elas estão vivendo. Mostrar para as pessoas a sombra verdadeira. Mostrar para as pessoas que não dá para continuar vivendo uma mentira, não dá para continuar vivendo uma falsidade. E para que a gente tenha no nosso coração, com nós mesmos, nunca venhamos a nos enganar, nunca venhamos a enganar a nós mesmos, projetando nossas próprias sombras, vivendo nessa penumbra, mas que nós temos certeza de que estamos sendo guiados pela sombra verdadeira. Enquanto nós estivermos seguindo isso aqui, estamos certos. Vocês têm que ensinar também isso aqui. Nós nessa igreja, nossa missão é ser e reproduzir verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Vocês são aqui, são discípulos, e vocês são discipuladores, e todos aqui são também discípulos, estão sendo trabalhados para ser discípulos, e serão também discipuladores, porque isso aqui não é só para mim, isso aqui não é só para o pastor Danilo, isso aqui é para todos nós. E eu tenho certeza que breve, muito breve, teremos centenas, milhares aqui, que não ficam vivendo numa penumbra, mas vivem o Cristo verdadeiro, vivem a sombra da cruz, e são discípulos que reproduzem discípulos de Cristo.